Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Valquíria é ativista cultural, professora e escritora. Hoje ela mora na Suíça, mas quando ela morava no Brasil, ela sofreu um grave acidente de carro e teve uma EQM diferente, que vocês vão poder ver aqui. Anos mais tarde, ela teve duas experiências muito impressionantes que vocês não podem deixar de conhecer, não podem mesmo. Nós dividimos essa entrevista em 3 partes, sendo que a primeira, essa que vocês estão assistindo agora, publicada hoje, sábado, às 18 horas. A segunda parte, que será publicada amanhã, domingo, às 10 horas da manhã. E a terceira parte, que também será publicada amanhã, porém, às 2 horas da tarde. Tudo isso porque vocês merecem. E aí, estão preparados? Valquíria, boa noite para você, boa tarde para mim. Muito obrigado por aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e muitas outras experiências que são muito interessantes. Peço por favor que você se apresente, nos diga de onde você está falando e nos conte tudo, sem omitir detalhes sobre a EQM, sobre suas experiências místicas, porque são detalhes muito importantes. Muito obrigado mais uma vez e a palavra está com você. Muito obrigada, Carlos, pelo convite, né, por se interessar a minha fala, o que eu tenho para contar. Eu não tenho muita certeza de que o que eu vou falar esteja assim, à altura de todos esses depoimentos que foram feitos aí no seu canal, mas de repente posso contribuir com alguma coisa e com alguém que está, que também passou por algumas experiências como eu passei. Eu fico muito lisonjeada de estar aqui, eu espero que o público que vai ouvir possa gostar, né, goste, e é isso, né? Eu estou aqui, eu sou brasileira, nascida na Paraíba, em João Pessoa. Aliás, Cabedelo, criada em João Pessoa. E moro aqui na Europa já há 26 anos, em Genebra, né? Sou casada e tenho minha vida aqui, então mudei tudo que eu fazia. Eu era professora no Brasil e acabei, por um empurrãozinho do destino, né, a modificação da minha vida, acabei vindo para a Europa. E eu tenho histórias, muitas histórias, que ocorreram comigo, né, durante toda a minha vida, desde criança, que começa, né, a minha hipersensibilidade, não só com questões místicas, mas assim, hipersensibilidade em sentir as pessoas, né, em sentir, em ser muito sensível e assim parecendo que fazia assim uma leitura de quem está perto de mim. Essa eu não sei se é um dom, é uma capacidade que eu tenho desde criança. E talvez também porque eu sou muito observadora. Eu sou muito observadora dos sentidos. Então isso tudo começou na minha idade infantil e foi se abrindo, né, até hoje, no momento, hoje eu tenho 71 anos de idade, e essa é a minha trajetória, né? Então, eu acho que eu vou começar a falar de uma forma cronológica, para que a gente chegue no momento atual, e isso tudo vai se acasalando, porque eu acho que a minha vida inteira eu vivi num mundo, num espaço, onde as coisas acontecem. E eu nunca fui, digamos, crédula. Essa é a palavra. Eu nunca levei a sério o que acontecia comigo. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito pragmática, né? E eu gosto de entender para poder aceitar. Eu fui professora no Brasil de língua portuguesa, mas sempre fui artista. Já nasci artista, né? Sempre gostei de pintar, de descobrir as artes e de ter essa afinidade com a criação, né? De me integrar com a criação. Depois eu casei, fui para o Paraná, morar no Paraná,
Na época, eu ainda era bastante jovem e acabei fazendo a Faculdade de Letras no Paraná, que foi uma coisa que aconteceu porque a vida me colocou para fazer, porque eu jamais escolheria estudar letras. A minha meta era sempre arte, mas na minha época não tinha, né, faculdade de arte na Paraíba, então tinha que vir para o Sul, e como eu não era assim digamos, uma jovem ousada, dessas que bota a mochila nas costas e desobedece os pais e vai atrás do seu sonho, não era assim, eu seguia o que meus pais indicavam. Então, minha mãe e meu pai me indicaram e me criaram para estudar, ter uma carreira, me casar, ter minha família. E as coisas aconteceram mais ou menos assim, só que a minha carreira não aconteceu, porque eu simplesmente não passei na faculdade de medicina, que a minha mãe queria absolutamente que eu fizesse medicina. Graças a Deus eu não entrei, porque eu não iria terminar, que eu não jamais, eu sei hoje que não seria a melhor coisa para mim. E eu fiz letras pelas circunstâncias e acabei sendo professora, mas sempre trabalhei paralelamente com arte, sempre procurei desenvolver a arte. Você se apresentou? Você falou o seu nome? Pois é, não falei, né? Meu nome é Valquíria, nome de solteira Imperiano e casada Guimã Imperiano. Então, meu nome hoje é Valquíria Guimã Imperiano. E eu moro aqui em Genebra também. Então, para completar, desculpa, porque às vezes realmente a última coisa que eu digo é o meu nome, mas meu nome é esse, Valquíria Guimã Imperiano. Né, eu trago esse nome muito forte, né, comigo, que é um nome que meu pai colocou, porque meu pai era muito ligado com com mitologias, histórias das mitologias, até que ele colocou os filhos tudo na mitologia grega e eu saí na nórdica, que meu nome é Valquíria, né? Então, assim, eu trago comigo o nome e a minha maneira de ser, que foi se desenvolvendo a partir do tempo, eu fui me libertando, né, fui ficando mais ousada, como se diz, menos envergonhada. Exerci muito tempo como professora, que também ajuda muito, e depois como professora também de língua francesa para alunos privados, mas sempre meu negócio foi arte. Então eu trabalhei com arte no Brasil e abri um estúdio aqui também em Genebra. Também dei muito curso de pintura para crianças e para adultos. Essa é a minha trajetória de profissional. Hoje eu sou escritora, trabalho com arte ainda, mas a minha função maior hoje é divulgar a cultura e a escrita brasileira aqui na Europa e levar para o Brasil e organizar no Brasil eventos culturais com comunidades, escolas de crianças, escolas públicas. E aí eu acabei juntando as duas coisas, a arte, a literatura, e abri o campo da escritura, que eu escrevia para mim e para minha gaveta. Essa minha nova etapa de vida começou aqui em Genebra, a partir de 2012. Eu me dedico muito a mostrar o que as outras pessoas fazem, sejam artistas, pintores, escritores. Então eu produzo revista, tenho 2 revistas, sempre foco nessa parte de divulgar e ajudar autores, né? Isso criei também aqui em Genebra o Instituto Cultive Suíça Brasil, que é exatamente isso, é uma associação que faz um trabalho para divulgar autores, escritores. Às vezes dou curso na associação onde eu criei, cursos de língua, reunião com mulheres, que eu chamo assim, a gente tem um dia, inclusive, se chama assim Parole Libre, que é palavra livre para as mulheres se reunirem, conversarem, falarem do que elas desejam, dos seus problemas, das suas dores, e também fazer meditação e fazer um momento de encontro. Então, isso tudo é um trabalho que eu faço, é um trabalho porque eu faço porque eu gosto, sem fins lucrativos. Paralelo a isso também, eu criei uma editora e publico livros e a revista, né? Então, livros e a revista. E isso tudo, esse trabalho que eu faço hoje, ele é fruto de um caminho que eu tomei e é fruto dessa minha transformação espiritual
E às vezes eu acho que é como se fosse uma missão que eu estou fazendo, porque eu lido com muitas pessoas e nesse lidar com as pessoas, eu procuro fazer de maneira que as pessoas elas possam realizar alguma coisa, algum sonho, algum momento. Isso seja com autores, ou seja com crianças que a gente leva esperança, leva amor, leva oportunidade de trabalho, né? Tanto que eu acabei criando 2 centros culturais no Brasil, um no Maranhão e outro agora em Pernambuco, onde tem pessoas que se ocupam desse centro, oferecendo cursos, oferecendo atividades para mães, para as crianças. Então, assim, é muito trabalho que se faz, mas tem muita gente envolvida e muita gente que está dedicada a isso. E isso tudo é ligado a um crescimento espiritual e uma necessidade que eu tenho de fazer, porque eu sei que isso é uma maneira de libertação e de crescimento próprio. Eu acho que a gente, quando tem objetivos, quando objetiva com outras pessoas a fazer alguma coisa para alguém, você se esquece muito de que você tem muitas dores, tem seu sofrimento, e isso diminui a carga de sofrimento que você tem. Né? A gente precisa parar de ser o centro, para não ficar focada nas suas células, nos seus órgãos, nas suas dores. Então a gente foca no outro, e isso traz um benefício e você se sente bem. Isso tudo foi um aprendizado que eu tive durante toda a minha vida. Eu vou começar falando, né? Eu sempre fui uma criança muito observadora e muito sensitiva, então eu sentia muito as pessoas, a tristeza das pessoas, o sofrimento dela. Eu não sou de ver espíritos, extraterrestres, essas coisas eu não vejo, eu nunca vi, mas eu tenho uma sensibilidade muito aguda, né? Nesse momento, inclusive de sentir se as pessoas elas são, digamos, elas são aquelas pessoas que fazem bem, que têm alguma coisa que fazem bem, que podem se aproximar e elas não vão te sugar a tua energia, ou elas não preparam golpes, né? Golpes, quando eu falo assim, golpes, golpes de energético mesmo, de inveja, dessas coisas, né? E isso é uma coisa que eu trago em mim e eu evito sempre, de um certo tempo para cá, eu evito usar e ter esse sentimento, porque eu acho que a gente não pode fazer um pré-julgamento, né? A gente chegar perto de uma pessoa e sentir que ela é assim assado e você se afasta e já fica de pé atrás. E antigamente eu ficava de pé atrás mesmo e não me aproximava. Então eu acho que isso não é bom, porque a gente tem que dar oportunidade a todo mundo e todo mundo tem defeito e todo mundo também tem coisas boas, né? Eu tinha essas coisas assim, né? De pensar, de sentir, de absorver o sofrimento. Quando eu vi quando eu tinha 10 anos, eu vi um rapaz sendo espancado pela polícia. Eu não sei se ele era, o pessoal acusando, gritando que ele era marginal, mas aquilo eu sentia como se estivessem batendo em mim. Isso eu estava numa praça, eu devia ter uns 11 anos, talvez. Acho que eu já estava assim naquela fase já, entrando na adolescência. E aquilo foi tão violento que eu desmaiei no momento em que estava vendo aquela agressão no rapaz. Eu não conhecia, nunca tinha visto nada, né? Aquilo me fez muito mal. E aí eu acabei sendo levada para um hospital para ser socorrida. E aí eu fui para casa, mas eu fiquei sentindo aquela dor interna. Era como se eu estivesse sentindo uma dor que saía do estômago e subia, né? Por ter visto aquele espancamento. Então eu sempre evitei esse tipo de coisa, porque eu sabia que aquilo me fazia mal. Era como se eu tivesse uma relação muito grande com as pessoas que tivessem sofrimento. Os anos se passaram, eu me casei, inclusive me casei com uma pessoa que eu sabia, tinha certeza absoluta que a gente ia se casar, mas que não
ia durar o nosso casamento. Isso eu tinha certeza. E, no entanto, éramos super apaixonados, né? E eu casei para viver a vida inteira. Mas eu tinha aquela certeza, quando eu tenho uma certeza, é uma certeza que é como se elas fossem dentro das células. Não é uma certeza, é um saber absoluto. De vez em quando acontece em determinadas situações. Já aconteceu, inclusive, quando eu vim visitar a rua aqui onde eu moro hoje. Foi um dos primeiros lugares que meu marido me trouxe, quando a gente começou a namorar, né, no ano de 1997, 98 a gente começou a namorar, e ele me trouxe para conhecer, que é um dos lugares mais lindos de Genebra. É uma praçazinha pequenininha e na frente do lago. E quando eu parei ali, veio uma coisa que eu vou morar aqui, não sei porquê. Aquilo disse, eu vou morar aqui. Ora, Carlos, como é que uma imigrante sem dinheiro, dura, iria morar no lugar mais caro de Genebra, onde só mora rei, castelo, é tudo assim aqui onde eu moro. Mas aquilo veio sem análise do espaço. Simplesmente eu olhei aquilo assim, é como se eu dissesse assim, eu vou morar aqui, nesse lugar. Não sei por quê. Quando eu fui morar no Paraná, aconteceu uma vez um colega nosso teve um acidente, a gente foi levar ele em Curitiba e nós deixamos ele em Curitiba porque ele teve uma fratura de coluna e ficou aqueles ferros, era uma coisa horrorosa. Nós fomos levar ele para Curitiba para fazer o tratamento. Ele trabalhava no mesmo hospital que meu marido, como oftalmologista, e meu ex, né? E aí fomos na casa deixar, e foi uma viagem muito rápida, nós passamos 2 noites. E eu estava na casa de uma colega, de uma amiga minha, que o marido dela já tinha trabalhado junto com meu marido como anestesista no mesmo hospital. E a gente ficou na casa dela, ela é muito católica, muito crente. E eu, Carlos, eu não queria nem saber desse negócio de religião, duvidava muito de Deus, por que as coisas acontecem, eu ficava muito assim, questionava muito as diferenças, né, que acontecem com criança, com acidentes, com crimes. Isso para mim era uma coisa que eu não compreendia, como é que isso se passa e por que se passa, e por que esse Deus que é tão bom, onipresente, onipotente, quem resolve é quem ouve, não toma providência. Como é que ele não faz isso se eu, uma simples mortal, cheia de defeito, penso nesse problema e gostaria de poder resolver e me dou para resolver muitas coisas? Por que ele é tão forte e mais poderoso do que eu, não fazia isso? Então era assim, nessa época, eu não tinha essa compreensão de um Deus que deixa acontecer tudo. E aí eu estava na casa dela, a gente ia voltar no dia seguinte, sair de casa às 5 da manhã, de carro, e de Curitiba para Maringá, né, uma serra cheia de curva, mas a gente saía de madrugada. Então dei boa noite, fui para o meu quarto. Quando eu sento na cama, tem uma imagem que passa assim como se fosse Foi uma imagem completa, mas assim, questão de milésimo de segundo. Uma imagem completa. O nosso carro derrapando, saindo da pista, indo para a pista da contramão, e um caminhão vindo na nossa frente, e a cena do meu marido tirando o carro e batendo no morro, né, na montanha. Essa visão, eu tenho até hoje, eu descrevo bem, porque é uma visão muito clara para mim. Isso aconteceu em questão de milésimos de segundo, a imagem. E eu via tudo, inclusive a cores. Era tudo colorido. Foi um flash. E aquilo me deu um susto muito grande. Porque quando eu vi aquilo, eu tinha certeza que ia acontecer. Então, eu parei e fiquei gelada, aquele gelo dentro da barriga, assim,
Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi me levantar, ir até a minha amiga e pedir para ela, ora por nós, porque vai acontecer um acidente. Eu não orava, porque eu nem sabia orar, mas eu pedi para ela. Falei, ó, ora por nós. Aí ela, imagina, Valquíria, vai acontecer um acidente. Então, talvez isso, né, nessa esfera energética, o fato de pedir uma oração já seja uma oração, né? Hoje eu entendo isso. Aí ela disse, não, pode deixar, eu vou orar por vocês. E eu confiava muito na oração dela, porque ela realmente era muito crente, muito católica, muito de rezar, cheio de santinho na casa dela, né? Falei, ela vai orar e vai ser uma rosa forte, vai ser uma reza forte. Mas eu fiquei tão angustiada que aí eu parei e pensei, eu sou muito reflexiva também, antes de tomar uma decisão eu tenho que pensar 1000 vezes. Aí eu falei para ela assim, falei, eu não vou contar para o meu marido, porque se eu contar ele vai ficar influenciado e pode ser que aconteça um acidente. Eu não vou contar, para não influenciar. E às vezes a pessoa no medo fica com estresse muito grande, pode até provocar. Então eu falei, não vou contar. E aí a gente saiu de casa, eu dormi muito mal mesmo, né? Porque eu só pensei assim, vai acontecer alguma coisa e não sei. E eu não tinha nem filho nessa época, eu devia ter uns 22, 23 anos. E a gente pegou a estrada e fomos rodando. Aí nessa estrada eu não dormi, porque eu estava muito tensa, esperando e prestando atenção nele para que ele não dormisse, porque era 5 horas da manhã, né? E eu prestando atenção nele. De repente, foi como se eu tivesse tido um sono, mas de olho aberto. E aí eu acordei com ele puxando o carro. Eu acordei, mas eu não estava dormindo, eu estava acordada, com o olho aberto e aquele sono que vem que você não dorme, mas assim, foi questão de segundos. E aí eu só vi ele atravessando a pista, o caminhão vindo, eu fiquei bloqueada e ele rodou na pista, saiu para a esquerda e parou na frente do barranco. E o caminhão passou por trás. Exatamente o mesmo local que eu tinha sonhado. E aquilo foi um balde de água gelada em cima de nós. Inclusive, a gente estava com uma outra moça, que era uma funcionária da minha amiga, que estava voltando para Mandaguari. Ela estava no banco de trás, que ela estava dormindo, inclusive. Aí ela acordou, eu fiquei acordada, o meu ex-marido arregalou os olhos, e aí a gente não conseguia mais fechar o olho, e a gente só tinha uma coisa, procurar um lugar para parar, porque ali não tem acostamento, nessa estrada de Curitiba, procurar um lugar para parar e respirar. E foi o que a gente fez. Aí nós tivemos que rodar ainda uma meia hora para poder sair daquelas pistas, encontrar esse lugar e parar para refletir. Então esse foi um momento que aconteceu na estrada de Curitiba, né? E que aconteceu como uma previsão. Depois disso, foram assim, muitas coisas que aconteceram, até chegar no momento em que eu tive esse famoso acidente que eu contei para você, que eu tive eu não sei se foi um EQM, você considera um EQM, mas pelo menos foi uma saída do corpo muito interessante. E aí, nessa época, eu já tinha minhas filhas, a minha filha mais velha estava com 10 anos, estudando em Maringá, e ela ia ter uma festa na escola dela, e a gente ia, né, os pais iam assistir. Então, a festa ia ser a apresentação teatral, ia ser às 8 da noite, e nesse mesmo dia, eu tinha uma exposição em Londrina, porque eu tinha feito um curso de pintura, e eu ia sair de Maringá para Londrina com 3 amigos. Eu passei a noite numa festa, na véspera, e foi numa sexta-feira. E de manhã, quer dizer, a gente foi dormir de madrugada, eu dormi umas 2 ou 3 horas só. Meu marido, você não pode ir, porque você não dormiu nada, e não sei o que. Não, eu vou.
Quando eu organizo alguma coisa, eu não quebro a minha palavra. Se eu digo que eu faço, eu faço. Eu já tinha organizado, agora eu vou. Então, eu saí de Mandaguari, onde nós morávamos, e fui para Maringá, onde eu ia encontrar os colegas, e a gente ia para Londrina. Quando eu saí de casa, o carro não quis pegar. Ficou aquele tonhonhon, tonhonhon, e o carro não queria pegar. Aí eu insisti, chamei meu marido, ele veio lá, mexeu e tal, e o carro pegou. E eu fui. Quando eu cheguei em Marialva, que é uma cidade entre Mandaguari e Marialva, o pneu furou. Essa festa era no domingo, foi no domingo, porque não tinha nada aberto para. Agora que eu me lembro, não é, foi no sábado eu tive a festa, a dança, era um baile, e no domingo tinha a tal da festa, a minha reunião lá, a minha exposição e a festa da minha filha. E aí eu peguei o carro, fui, e quando chegou em Maringá, o pneu furou. E não achava um borracheiro aberto para consertar o carro. E eu falava assim, tem uma coisa querendo me impedir de ir, mas eu vou. Ninguém me impede de ir, eu vou. Aí eu peguei, consegui, eu não sei como, parei alguém que conhecia o meu marido e a gente, que a cidade não era longe, e meu marido também trabalhava em Marialva. Eu sei que eu consegui consertar o pneu do carro, trocar pelo estepe. Botei o estepe, fui para Maringá. Quando eu cheguei em Maringá, aí nós fomos atrás de um borracheiro em Maringá para trocar o pneu, arrumar o pneu. E conseguimos arrumar o pneu. E houve mais outras coisas em Maringá que a gente impedia, parecia assim que impedia. Nós saímos, inclusive, atrasados, chegamos atrasados em Londrina. E aí eu consegui dirigir até Londrina e tudo mais, né? Fizemos a exposição. No final da tarde, nós voltamos. E como eu já tinha passado quase 24 horas sem dormir, eu virei para um colega meu, né? Falei assim, um deles, nós éramos 2 mulheres e 2 rapazes. Aí eu perguntei quem era que sabia dirigir. Aí um colega falou assim, eu sei dirigir. Mas ele não disse para mim que ele não tinha experiência, ele simplesmente disse que sabia dirigir e tinha carteira. Eu falei, tá, então faz o seguinte, você leva o carro porque eu não vou aguentar com os olhos abertos, eu tô caindo de sono. Eu vou do lado e vou dormindo, porque eu tenho que ficar em forma para minha filha. Aí ele pegou e veio dirigindo. Por azar da gente, caiu uma tempestade em Maringá. E quando cai tempestade em Maringá é um dilúvio, é como se o mundo inteiro acabasse. Eu não sei se você conhece Maringá, mas a chuva lá não são brincadeiras, né? Caiu aquela tempestade que não enxergava um palmo na frente do carro. A gente passou por uma cidadezinha que eu não lembro mais o nome da cidade, e depois, logo depois dessa cidade, andando assim alguns quilômetros, tinha uma pontezinha, porque passava um rio, né? Alguns quilômetros, não sei se 10 quilômetros depois da cidade, alguma coisa assim, que não era longe. E a gente passou por cima dessa ponte, porque embaixo era um rio. Quer dizer, passou não, nós estávamos passando nessa ponte. E a chuva muito forte, mas muito forte. E lá, quando chove, parece assim que alaga tudo de uma vez. Em cima da ponte, porque as pontes do Brasil, eles parecem que fazem desse jeito, aí enche de água, parecia uma piscina. E do jeito que ele vinha, e do outro lado vinha um ônibus. Eu vi pelos faróis, né, os faróis acesos. Quando eu vi o farol do ônibus, e eu vim do lado, mas eu não consegui dormir, porque você quando dirige, você não confia, né? E aí eu vi o farol. Quando veio o farol e ele estava indo, foi como se eu tivesse um clique na minha cabeça que o carro ia bater na gente. Imediatamente eu tive aquele clique e imediatamente eu apaguei. Não teve acidente para eu apagar. Eu apaguei antes do acidente. Eu vi o farol e apaguei. Não sei porquê, e não foi um desmaio, porque eu simplesmente não estava mais ali. E nesse momento, o rapaz freou, o ônibus vinha, ele para não bater de frente com o ônibus, porque a ponte era bem estreitinha, e acho que deu uma aquaplanagem, né, na hora que ele freou, e para não bater no frente, ele tirou o carro e saiu voando
no precipício. O ônibus não veio para a faixa do carro, foi o carro que acabou invadindo. Para mim, ele teve porque a ponte era tão estreitinha que ele viu o ônibus em aquele farol muito grande na frente e ele não dava para ver direito onde é que estava. Se o ônibus estava na nossa faixa ou se o ônibus estava na faixa dele. No momento estava chovendo bastante. Muita chuva. Aquela chuva assim que a luz ela fica toda quebrada, sabe? Por causa do limpador de para-brisa que não dá tempo de tirar a água. Sim. Então, foi essa a sensação. Quando eu vi isso, essa luz que vinha como se estivesse na frente do carro, eu apaguei ali. Eu apaguei. Mas eu ouvi tudo o que aconteceu. E aquela sensação de ouvir era como se eu estivesse vendo. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. O som ativa os nossos sentidos de uma forma que a gente sente aquilo como se estivesse vendo. Eu não estava vendo com os meus olhos porque eu perdi os sentidos, mas eu estava sentindo e ouvindo tudo em alta frequência. Era tudo muito vivo aqui eu estava sentindo. Em alta frequência você quer dizer com muita qualidade? Com muita qualidade. Era como se o som me fizesse uma imagem, definisse uma imagem. Eu apaguei ali e aí eu senti, ouvi tudo. Ele tirou o carro, ele puxou o carro para a direita, quebrou aquela proteção e voou por cima das árvores. Eu ouvia passando por cima das árvores e aquilo foi assim, como se durasse muito tempo. E, no entanto, quando o carro voa é bem rapidinho, né? E eu sentia por baixo do carro e eu sentia e ouvia como se eu estivesse vendo os galhos das árvores arranhando o fundo do carro. Isso para mim durou bastante, mas eu não vi nada em momento algum. Eu só ouvia com uma realidade muito grande. E aí em seguida o carro bateu, eu senti que ele bateu uma vez, virou 3 vezes, eu senti tudo, eu ouvi tudo, e caiu dentro do rio, na beira do rio. E nesse momento, quando ele caiu na beira do rio, ele caiu meio que com a parte da frente dentro do rio e meio do lado, e as meninas atrás foram que elas me chamaram, porque eu estava dormindo até esse momento. Eu estava apagada. Quando elas me chamaram, Valquíria, abre a porta, porque inclusive era um golfe de 2 portas. Elas estavam no banco de trás e não tinha porta para sair. Aí me chacoalharam, Valquíria, abre a porta, você tem que abrir a porta para a gente sair, aquele desespero dentro do carro. Foi quando eu saí, imediatamente eu já puxei e elas saíram do carro e nesse momento o motorista estava preso entre as ferragens, borbulhando, porque ele estava engolindo água. Ele estava preso engolindo água. E aí nós saímos e fomos direto para tirar ele. A gente não pensou que podia estar com o pescoço quebrado. A gente só queria tirar ele daquele afogamento. Só. E aí nós tiramos o rapaz do afogamento, da água que estava entrando, que ele estava engolindo. Ele saiu, sacudiu. Nós éramos 4... Não, nós éramos 5 pessoas dentro do carro. Tinha 3 atrás, eu e o rapaz na frente. Ninguém teve um osso quebrado. Eram 5, porque eu lembro, agora eu lembro, que eles eram 3, estavam sem cinto de segurança. Então, o que aconteceu? Os 3 juntos atrás, eu acho que eles se protegeram. Eram realmente 5. Era eu, o motorista, Ciridônio, 2 meninas e um rapaz. Éramos 5. Então, a gente conseguiu atravessar o rio, que não era muito profundo o rio. A gente atravessou o rio e ficamos, a chuva caindo, e a gente gritando, para ver se tinha alguém que vinha socorrer, mas já, como foi no começo da noite, logo estava muito escuro, ficou tudo escuro, e a gente atravessou aquele rio e, de repente, vimos um rapaz descendo e veio nos socorrer. Aí ele nos levou para Maringá
e eu fui atendida lá, todo mundo conhecia o meu marido, que também era médico, então, a esposa do doutor Rubens está aqui e tal, vamos, chama, tem que chamar ele, aí ligaram para procurar ele, acabaram encontrando, mas eu estava, assim, fora de mim, né, eu não conseguia, assim, me localizar. Aí ele veio, minha filha veio, depois fizeram uma de radiografia, eu estava tudo bem. No dia seguinte eu estava toda preta, porque foi muita batida, né? Mas não tive nenhum osso quebrado. Fui levada para casa. Aí vem a segunda parte dessa história. A segunda parte é quando eu fui para casa, eu tinha a sensação que eu não estava presente, que eu não estava ali, que eu estava numa outra esfera. Eu olhava tudo à minha volta como se fosse uma coisa que eu estava querendo ficar ali. Então, na minha cabeça, eu tinha muita confusão. Eu morri e não estou querendo aceitar que eu morri. Eu pensava isso. E aí as minhas filhas vinham, sentavam ao lado de mim na cama, e eu olhava para elas como se elas estivessem perto de mim, porém longe, né? Então, eu me sentia fora daquele mundo, né? Eu achava que eu fiquei durante uma semana nesse estado, né? Nesse estado de ausência, eu não sei como é que eu posso explicar, mas é um estado de ausência, em que eu estava presente, mas o meu espírito, a minha consciência pensava que estava longe, e estava longe. Então eu não conseguia juntar as duas realidades, essa realidade da minha casa e aquela realidade que eu estava achando que estava longe, né? Tanto que depois de uma semana a gente teve que voltar para fazer o BO, e aí foi o meu marido que levou todos nós no mesmo carro, saímos todo mundo apertadinho, e quando a gente pegou a estrada, Carlos, foi uma coisa impressionante, porque isso assim, foi um momento que, para mim, ficou marcado. A estrada de Mandaguari para Londrina é que você não conhece, mas é muito movimentada. Isso é sábado, domingo, feriado, é muito movimentado. Né, são estradas, porque ali passa até, inclusive, muito caminhão de mercadoria, né, de fazenda, caminhão de cana e de transporte de cereal. Então, até trator, né, o pecinho, aqueles tratorzão enorme, às vezes estava na pista, a gente tem que ralentir, e sempre muito movimentado. Aí nós pegamos essa estrada aí para fazer o BO. Naquele dia não tinha um carro na estrada. Nós ficamos ali, a gente foi andando, saiu de Maringá e pegou a estrada aqui, e o céu era de um azul, como eu nunca tinha visto, aquele azul profundo. O silêncio, eu não via nem o motor do carro tocar. Foi como se eu tivesse saído, se eu tivesse ali, mas não estava ali. E é como se o tempo tivesse parado, os carros não entraram na estrada e só tínhamos nós. E o silêncio foi tanto que ninguém dentro do carro dizia uma palavra. Nada, nada. Ninguém. Nem eu, nem os meus colegas que estavam sentados no banco de trás apertadinho, porque estavam os quatro lá sentados apertadinho, mais o meu marido. E assim, foi um silêncio total. E eu fiquei, eu tinha a impressão que eu estava rodando numa estrada que não era aqui, que era um outro mundo. Foi essa a minha sensação. E ninguém tocou no assunto. Esse foi o mais interessante, porque eles, no silêncio deles, agora eu não sei se eles sentiram a mesma coisa que eu senti, porque eu também não perguntei. Era como se eu tivesse só que sentir aquele momento, só viver aquele momento. Foi assim que a gente fez a viagem,
tanto na ida como na volta, foi a mesma coisa. A gente foi, fez o BO, explicou tudo para o delegado e tal, pegamos o carro, voltamos e foi a mesma coisa, aquele céu lindo, maravilhoso, aquele tempo tranquilo, a estrada limpa, sem um carro rodando, só nós. Quanto tempo de viagem foi? Não era muito não, porque acho que devia ser uns 40 minutos, perto. Mas, ao mesmo tempo, em 40 minutos, você está numa estrada, como é uma estrada de Maringá, você não para, né? Não tinha um carro trocando, não teve um carro. Era como se o tempo tivesse parado. E talvez estivesse até acontecendo, né, o movimento, mas eu não estava vendo, eu não sei. Eu já penso que foi isso. Estava vendo o movimento, estava vendo os carros, estava vendo o barulho, mas eu não estava presente. É um mistério porque lá eu sei como as estradas são. Não para. É uma coisa assim que eu nunca vi, uma tranquilidade, rodar numa estrada entre Maringá e Londrina sem ter movimento de carro. Foi uma coisa muito, muito estranha. E aí isso, né, isso passou, passou esse período. Eu nunca toquei no assunto com esse pessoal, que não sei por que a gente também nunca mais teve contato, eles não entraram em contato comigo, nem eu com eles, nunca mais a gente se viu. Depois disso, acabou, encerrou. Cada um foi para o seu lugar, e eu até esqueci o nome dessas pessoas, só sei o nome do motorista, mas o nome das meninas, não me lembro mais de jeito nenhum, esqueci o nome delas. E assim, né, depois eu fui morar em Florianópolis, eu me divorciei depois já estava com 30 e poucos anos, fui morar em Florianópolis, vim para cá, e nesse meio tempo, a minha relação com Deus sempre foi uma coisa muito duvidosa do meu lado, como eu já falei, né? Essa coisa de Deus, como é que ele deixa acontecer isso, né? E muito questionamento. Antes disso, tem uma coisa também que aconteceu muito comigo em Mandaguari. Quando eu casei eu fui para Mandaguari, eu tinha 22 anos, fui morar lá, e era uma cidade muito pequenininha na época, e quase que não tinha imóvel para alugar. Não tinha imóvel para alugar. Tanto que eu morei numa pensão, nós moramos numa pensão durante mais de um mês, procurando uma casa para morar, porque eu casei, fui direto, saí de Fortaleza, eu morava em Fortaleza com meu pai, e fui direto para o Paraná. E aí a gente ficou procurando casa, até que nós encontramos um apartamento. Mandaguari era uma rua só principal e duas ruas paralelas, era assim a cidade. Aí tinha um jardim de infância, uma escola primária, outra escola de ginásio, a igreja, era isso a cidade. E encontramos um apartamento no que a gente pode chamar de centro, do centro da cidade, né? Então, era um apartamentozinho no primeiro andar, subia uma escada e tal, e era o único que tinha. E assim, lá era tudo casa de madeira. Eu não sei se você já viu as casas de madeira do Paraná, do Sul, né? Aquelas madeirinhas assim que é toda um em cima do outro, assim, um embaixo da outra. E as casas até tem uma madeirinha que sobe no chão, uma madeira não, uma história de madeira construída como se fosse palafita. A palafita não tem aqueles madeira e sustenta a casa em cima, só que é no chão mesmo. Eu acho que era para não entrar rato, barata, essas coisas, eu não sei, eu acho que é para isso. E todas as casas tinham isso, então a gente andava dentro de casa, fazia tuco, 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 né, o barulho. E nós encontramos esse apartamento, eu fiquei super feliz, né, porque era um apartamento de material, como eles chamavam lá, era um apartamento de material, né, parede de cimento, essas coisas, é o material. Fomos morar nessa casa, mudamos, mobiliamos a casa, né, o nosso primeiro apartamento. Carlos, no primeiro dia que eu fui dormir, aliás, que a gente foi almoçar, e meu marido tinha uma mania de tirar uma soneca depois do almoço. Ele ia para o hospital, vinha, almoçava, tirava 1 hora de repouso. E aí ele dava uma dormidinha depois do almoço. Eu fazia o almoço, ele chegava, almoçava e ia para a cama. Aí eu ia junto, para a gente dar uma sonequinha, né? Tirar a sonequinha. E nessa época eu não tinha filho, não tinha nada. Era eu sozinha naquele meio de mundo, não conhecia ninguém, só ele. E no primeiro dia que eu tirei a sonequinha, ele foi tirar a sonequinha, que eu deitei do lado dele,
Eu deitei. Quando eu deitei, eu me senti amarrada na cama. Eu me senti presa na cama. Mas foi uma sensação tão ruim, que me deu uma angústia. E eu queria acordar e tal. Eu sei que o tempo passou, ele acordou, levantou, foi para o hospital e aí eu acordei. Isso foi o primeiro dia. Aí eu fiquei meio aqui, eu falei, o que foi isso, né? Eu tive um pesadelo, eu pensei, né? Foi um pesadelo. Quando foi no outro dia, a mesma coisa. E isso começou a acontecer todos os dias, entre 12:30 e 1 hora da tarde. Todos os dias. E comecei, então, a partir da 15ª semana, da 15º dia, aí eu comecei a ficar apreensiva, né? Falei, peraí, o que é isso que está acontecendo comigo? E daí comecei a entrar em pânico e ter medo de dormir. Ter medo de me deitar ao meio-dia e dormir. Mas só acontecia entre meio-dia e 1 hora. À noite eu não tinha nada. Então eu comecei a ter medo, aí comecei a ficar apreensiva, ir para a cama e dormir, e de noite também, mas eu observei que à noite eu não tinha, mas era só entre 12:30 e 1 hora da tarde. Isso aconteceu durante 1 ano. E às vezes eu não queria, eu sentava na cama e ficava lá esperando ele fazer o sono dele sair. Só que eu não aguentava, aí eu acabava sendo amarrada. O que acontecia? Eu ficava sentada, presa, aí eu chamava por ele, ele não me ouvia, mas eu via ele indo para o banheiro, escovando os dentes, penteando os cabelos, e eu chamando. Eu via, ele pegava, vestia a camisa que ele tinha tirado para não amassar, botava a camisa, e eu presa ali, chamando, pedindo socorro para ele me tirar daquele estado que eu estava. Ele saía, ia para o trabalho e eu ficava ali agoniada. Depois de alguns minutos aquilo passava. Aí começou a me dar medo de ficar naquele apartamento. Aí o que eu fazia? Ele terminava de almoçar, eu ia sentava e ficava na escada, sentada. E muitas vezes na própria escada aconteceu isso. Aí eu comecei a ficar com medo de ficar no apartamento e comecei a ficar lá, eu não quero ficar mais aqui, vamos sair desse apartamento, eu não quero ficar mais nesse apartamento, não quero. E quando completou 1 ano, a gente encontrou uma casa e aí ele disse, olha, eu encontrei uma casa, mas você não vai gostar dela. Eu falei, então, mas aonde é? Ela é perto do hospital, vamos, quer ir ver? Mas você não vai gostar dela, mas só tem ela. Eu falei, vamos. Aí fui ver a casa. A casa era feita de madeira, naquele estilo de casa de assombração. Não é aquele filme de assombração, tem aquelas casas assim, que tem uma subida no telhado, né? Aquelas casas de bruxa. A casa parecia era vermelha por fora. E eu falei, vala-me Deus, essa vai ser pior. Aí ele disse, Valquíria, não tem outra, só tem essa, é essa ou nenhuma. Você quer? A gente aluga. Se não quiser, a gente vai ficar no apartamento. Aí eu falei assim, não, eu vou testar, vamos ficar, porque lá naquele apartamento eu sei que não funciona, não dá mais. Aí fizemos o contrato, mudamos, entrei naquela casa, eu nunca senti nenhum dia, essa sensação de ficar presa na cama. Então, para mim, era alguma coisa naquele apartamento que me fazia sentir isso. Mas eu tinha esse negócio, mas eu também não acreditava, sabe? Eu sentia, mas não acreditava. Falei, não, isso é um pesadelo que eu tenho todo dia e é isso que está acontecendo. Bom, passou. E aí, quando eu vim para Genebra, apesar de eu não acreditar, eu comecei de novo a sentir, mas dessa vez era diferente. Eu tinha sensações de audição, de ouvir vozes, de acontecer que algum vaso na minha frente caía, alguma coisa na parede caía, sem mais nem menos. Aí eu fiquei assim, mas o que danado é isso, né? Falei, mas o que está acontecendo?
E o meu marido, ele não aceita de jeito nenhum, menos que eu, né? Não aceitava de jeito nenhum. Quer dizer, eu já era incrédula e ele pior do que eu. Falei, Mark, eu estava aqui, de repente o vaso voou de cima do armário. O que será? Não, é porque a janela estava aberta. Falei, mas a janela não estava aberta, está fechada. Era frio, inverno, a janela estava fechada. Voou, só voou um. Tinha dois, só voou um. Aí, não, isso é... Falei, não sei, eu sei que voou o negócio na minha frente. Aí a gente vai na casa de um amigo dele, num castelo desses castelos medievais, lá na França. Né? Quando entra na sala, o vaso que estava na parede, pá, se espatifa, um vaso de não sei quantos anos. Aí ele olhou para mim, com os olhos desse tamanho, olhou para mim como quem diz assim, a culpa é sua. Eu falei, ó, ainda fiz assim, ó, não tem nada a ver com isso. Aí a minha amiga, né, que era a mulher, a esposa do rapaz, ela olhou para mim, arregalou um olho. Falei, eu não vejo nada, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Mas foi uma coisa assim que a gente chama, todo mundo ficou gêné, né? Foi uma situação muito desagradável, né? De você entrar na sala e quando você entra, o prato cai no chão. E era desses pratos de família que tinha não sei quantos anos, né? E assim, depois disso, quando eu cheguei aqui, aí eu comecei a ter, eu não sei porquê, a visão de alguns vultos, inclusive na casa dessa minha amiga. Uma vez ela teve um desmaio, e aí eu botei ela na cama, sentei ali do lado, ela disse, olha, faz uma oração para mim e tal. Aí eu fui fazer a oração, e quando eu olho para o teto, tinha um vulto assim, preto, voando, pairando em cima da cama, sabe? Um troço assim muito estranho. Aí eu olhei aqui, levantei a mão para ver se eu conseguia pegar, porque eu enfrento, né? Deixa eu ver o que é isso. Não nada, né? A mão passava direto. Aí eu olhei assim, e aquele negócio ficou. Eu falei, tá bom. Daqui a pouco o marido dela veio aí, começou a fazer um Pai Nosso e tal, e ela lá, né, desmaiada. E assim, aí eu peguei e falei assim, não, isso aí deve ser alguma coisa nessa casa. E depois eu fiquei sabendo que teve gente que tinha se matado naquela casa, sabe? Não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas enfim. Até que no ano 2000, eu sempre com aquela briga com Deus, né? Brigando mesmo, eu discutia com ele, poxa, como é que você deixa acontecer isso? Não é possível que você seja Deus. E outra coisa, eu só acredito no que eu vejo. Tem que aparecer na minha frente assim para me provar com A mais B que isso existe, porque esse negócio de ficar só na teoria não rola, não. Aí eu estou no meu quarto, sentada, eu ia dormir nesse dia, e de repente começa a surgir na minha frente 3 pessoas. Eram 2 mulheres e um homem, mas eles não era como você, assim, com a pele, a cor da pele. Eles eram prata, tinha um branco prateado, muito branco. Mas, assim, apesar de ser tudo branco, dava para ver, existia uma diferença entre a roupa, a pele e o rosto, mas era tudo muito branco, muito brilhante, muito brilhante. E as mulheres também, eram como se fosse um homem e 2 mulheres. Eu estava sentada, aí eu olhei de lado, aí eu vi aqueles 3 seres, eu falei assim, quem são vocês? Mas eu perguntei aquilo mentalmente. Aí eles responderam que estavam ali para tirar dúvidas minhas. E a presença deles era uma coisa tão pacífica, tão maravilhosa, que dava vontade de ficar com eles a vida toda. Aquelas criaturas, né? Aí eu comecei a pensar em nomes, e ele foi aceitando o nome que eu dava, como se o nome não tivesse importância. E acontece que eu não sei se tinha importância ou alguma importância, mas na verdade é que eles ficaram ali. E naquele dia, Carlos, houve a primeira mudança na minha vida, porque eles chegaram para me explicar o funcionamento de ser, o funcionamento, como e por que as coisas existem. Mas assim, não é uma explicação muito acadêmica,
tá? Não é uma explicação acadêmica. É uma explicação que eles dão que você entende como se você realmente tivesse consciência do que eles estão falando. Porque não tem nada de acadêmico. E eu perguntava o que é, por que a gente está na Terra, por que existe tanta diferença, e as coisas vinham. E no final das contas, a minha compreensão toda surgiu, né, focou numa simples explicação, que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar e que o nosso objetivo é aprender a amar. E que Deus é simplesmente o amor. Não deixem de assistir amanhã, 10 horas da manhã de domingo, a segunda parte da entrevista da Valquíria. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?